Vamos lá, boa tarde a todos. Vai assim mesmo, hoje o aparelho está querendo colaborar. Então o tema de hoje é sobre o livro Memórias de um Suicida, tá? Que nós vamos falar aqui hoje, um livro que eu recomendo mais para aquelas pessoas que já fizeram algum tipo de estudo, né? Nós tivemos agora em setembro a campanha de Setembro Amarelo, e aí durante a campanha eu resolvi falar sobre esse tema, desse livro. Alguém aqui já leu o livro? Memórias do Suicida? Muito bem. Vamos falar primeiro sobre a médium, né? Primeiro que esse livro ele ficou guardado por quase 30 anos lá. E a médium, Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos deixou agora em 2020, ela tinha uma mediunidade muito peculiar. Dona Ivone do Amaral Pereira, desde criança, já apresentava sinais de mediunidade. No livro Recordações da Mediunidade, ela relembra que, com poucos meses de vida, ela teve uma catalepsia, que é um fenômeno, né, em que a pessoa, aparentemente, ela fica como se estivesse morta. Já tinham pedido para ela buscar o padre quando sua mãe se ajoelha diante do corpinho dela, ali adormecido, pedindo a Maria de Nazaré para que devolvesse a sua filha. E quando o padre chega para dar essa devolução, após a mãe dela fazer uma prece, né, ela escuta os primeiros choros da criança. Segundo alguns relatos, dizia que quando ela entrava no transe mediúnico, a aparência dela era como se fosse de um cadáver. E até sentia-se o odor, o cheiro mesmo de cadáver quando ela entrava nesse transe mediúnico, dessa mediunidade que é uma mediunidade raríssima. Então quem é médium não precisa ter medo, porque essa mediunidade é uma mediunidade rara. E como funcionava a mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira? Pode ver que nos livros que ela escreve, não está escrito lá, psicografado pelo espírito tal. Se colocou, foi a editora que colocou depois. Por quê? Ela não psicografava os seus livros. Ela entrava no transe, ela era levada aos locais no mundo espiritual, e quando ela retornava do transe, ela ia escrever tudo aquilo que ela tinha visto. Então, ela tinha essa mediunidade peculiar de entrar no transe mediúnico, ir em desdobramento, que é o nome que nós damos quando a pessoa entra nesse transe, acompanhada logicamente por técnicos na espiritualidade, e ela era levada para esses ambientes. Quando ela volta, ela colocava no papel. Não foi diferente com o livro Memórias de um Suicida, em que o espírito Camilo Botelho, a princípio dado esse nome, procurou ela depois de já ter procurado diversos médiuns que dizia que ele era um espírito mistificador, porque não acreditava naquilo que ele queria transmitir. Muitos médiuns também, à época, não se encontravam preparados para a tarefa. E muitos, até nos trabalhos mediúnicos, muitos doutrinadores diziam: não, isso é um espírito mistificador, não, o que ele está dizendo, isso é um absurdo. Até que Dona Ivone do Amaral Pereira aceita psicografar, né, trazer a mensagem, né, não psicografar, mas trazer a mensagem do livro. Porém, ela foi orientada depois de manter por 30 anos esse livro até ele ser editado. E ela vai relatar que esse espírito, Camilo Botelho, que é na verdade um escritor português de mais de 300 obras, que ele cometera suicídio, quando ele descobre, já idoso, uma cegueira. Porém, existe uma história por trás dessa cegueira, né? Lá no século XVII, ele foi um participante da Inquisição Católica. Ele entrou na Inquisição após ele ter perdido um grande amor
por uma outra pessoa, ele fura os olhos desse outro do qual a sua amada havia se casado. Lá no século XVII, quando ele era um outro espírito. E aí, nesta encarnação como escritor em Portugal, Camilo, ele teve uma vida bem sofrida. Aos 2 anos, perdeu a mãe. Mais ou menos por volta de 10 anos, perdeu o pai. Foi criado pelas tias, então a orfandade já é uma questão que leva o Camilo a se deprimir, a um estado deprimente. Ele fora um homem boêmio também, e a cegueira que o acometeu já era resultado da neurosífilis, né? A sífilis, ela até hoje ela causa comprometimento cognitivo nas pessoas, pode afetar o sistema nervoso central, e essa cegueira ela foi aumentando no decorrer da vida, até que um dia Camilo Castelo Branco, o grande escritor, descobre que havia um oftalmologista de renome e que poderia ali dar uma esperança dele recuperar a sua visão. Porém, depois de alguns meses que o homem foi visitá-lo, o doutor foi visitá-lo, deu uma negativa sobre a sua recuperação. Quando o médico estava saindo à porta, acompanhado pela esposa de Camilo Castelo Branco, ele deu um tiro na fronte e cometeu o suicídio. Então é assim que ele comete o suicídio. Ele teria pela frente ainda um grande período na sua existência, uma média de 40 anos ainda pela frente, e ele cometera o suicídio assim que a pessoa foi levar ela até a porta, né? A esposa foi levar o médico até a porta e ele cometeu o suicídio. Então Camilo vai falar sobre a sua experiência nesse livro, de como que se deu a questão do suicídio. Antes de nós entrarmos na história do Camilo, eu gostaria de enfatizar aqui que hoje o suicídio ele tem crescido consideravelmente na faixa de 14 a 24 anos de idade e na terceira idade, consideravelmente, né? Algumas religiões condenam o suicídio e diz até que Deus não perdoa, mas a doutrina espírita ela vem levantar o véu, né, da nossa ignorância e demonstrar que, apesar que, segundo os espíritos, o suicídio é o maior atentado contra a vida, né? Deus ele ainda é bom e misericordioso, mas não isenta nós de nossas atitudes e dos sofrimentos que essas atitudes podem nos levar. Então, o suicídio ele não é o caminho para que nós possamos resolver as nossas aflições, dores e decepções que passamos. É comprovado, então, o Camilo ele queria transmitir às pessoas o grande sofrimento que os espíritos que cometeram suicídio passam no mundo espiritual. Não porque Deus está punindo eles, mas pela consequência de suas própria consciência. Eu não sei se aqui na casa, eu não reparei se aqui na casa tem um livro chamado Os Tutelados de Maria. Aqui tem? Esse livro? Pode pegar lá para mim? Eu não sei o que está. Se alguém pode pegar para me mostrar aqui, por favor? Eu esqueci de pegar lá, mas aqui nesse livro, Os Tutelados de Maria, escrito, né, pelos companheiros lá de Brasília, né, que vem descrever a experiência do socorro aos espíritos nas sessões mediúnicas, eles vêm trazer essa experiência. Eles começaram esse trabalho aqui, deste livro aqui, ó. Esse trabalho começou em 1994, em que eles começaram a fazer apenas prece pelos suicídios, preces. Depois de 10 anos, eles começaram a trabalhar no socorro aos suicidas. Os companheiros lá do grupo de atendimento a espíritos suicidas do Centro Espírita Maria Madalena, lá de Brasília. Então, eles começaram a fazer a princípio preces e
logo depois eles começaram a fazer o trabalho de socorro. Então eles vão relatar duas condições que os espíritos que cometem suicídio se encontram. Um é o clichê mental. O que é o clichê mental? O clichê mental que ele vai falar aqui nesse livro, relatar o estado, Allan Kardec, ele fala que os espíritos, ao desencarnar, eles passam por uma perturbação espiritual. Esta perturbação espiritual, ela pode levar de horas a dias e até meses. E em alguns casos, quem sabe, até anos. Então esse clichê mental, o espírito que comete o suicídio, ele fica revivendo um momento do suicídio. Então, se ele se jogou na frente do trem, se ele deu um tiro na fronte, se ele cometeu qualquer outro tipo de suicídio, ele vai ficar repassando na mente aquele momento, sentindo todas as dores, todas as angústias, todo o sofrimento causado por aquele ato. E o bloqueio mental, que é uma outra condição que eles vão explicar nesse livro, é quando o espírito ele não chega a visualizar que ele cometeu o suicídio. Para ele não cometeu o suicídio. E ele nem tem noção ainda que já desencarnou e cometeu o suicídio. Então são duas condições que os espíritos que cometem suicídio, eles se encontram. Então Camilo Castelo Branco, ele vai relatar que após ter cometido o suicídio, depois de um longo período, ele se viu no cemitério, ali preso ao corpo. Ouvia vozes a princípio, ouvia movimentos, depois ele começou a seguir sons. E ele relata que depois de alguns meses, andando pela sua cidade, uma turba de espírito o arrastou para esse ambiente, onde é chamado de Vale dos Suicidas. Esse ambiente chamado Vale dos Suicidas é onde estão aqueles espíritos que cometeu suicídio. Porém, nem todo espírito, e aí a gente vai tomar o conhecimento através de André Luiz, que nem todo espírito que comete o suicídio, propriamente dito, vá para esse ambiente. Por quê? Crianças, por exemplo. Não há relatos de crianças no Vale dos Suicidas. Não há. Se você olhar o livro, não tem. Quem leu, viu? Tem relato de criança? Não. Por quê? Segundo os espíritos, o ato que a pessoa comete, ele vai ser considerado conforme o seu conhecimento, conforme o conhecimento de causa. Portanto, se nós espíritas, que temos conhecimento da doutrina espírita, chegarmos ao ato do suicídio, seremos mais condenáveis do que aqueles que não sabem a consequência do suicídio. No livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz vai relatar uma história de um garotinho que ele morreu afogado depois da sua madrasta ficar falando, né? A mãe já havia desencarnado já há algum tempo, o pai estava em novo relacionamento, o menino tinha por volta de 10 anos, se eu não estou enganado, chamava-se Júlio, o garoto, e a madrasta não gostava do garoto, porque ela não tinha filho, o pai dava muita atenção ao filho, e ela com ciúmes dizia: tomara que ele entre dentro do mar. Por que ele não entra dentro desse mar e some logo? Certo dia o menino entrou no mar e se afogou. E veio a desencarnar afogado. Porém, este espírito, ele numa outra existência, quando sofreu uma traição amorosa, ele já havia cometido suicídio tomando veneno. Então, esse espírito de 10 anos agora, chamado Júlio, já era um espírito suicida, de outras existências. Mas quando ele desencarna, ele vai para o lar da bênção, em que André Luiz vai relatar que é o lar onde acolhe crianças e mães de crianças que
desencarnaram também. E a mãe dele estava já lá em tratamento, porque anteriormente ela era a obsessora da atual esposa do marido. Após a mãe ser tratada, ela ajuda a cuidar de Júlio para que ele possa retornar ao mundo espiritual. Então ele se recupera no lar da bênção, ele tem ali prejudicado a área da garganta por conta do afogamento e por conta da outra encarnação que ele cometeu suicídio, e ele iria retornar filho novamente do seu pai e da madrasta, que iria recebê-lo como filho. Júlio retorna ao mundo terreno como novamente filho daquele pai e da madrasta, com prejuízo na região da garganta, aonde aqueles espíritos lá da época do Paraguai, que ele desencarnou na primeira vez cometendo suicídio, ajuda que esta criança se recupere nesta existência, recuperando o prejuízo que ele nasceu ali, a enfermidade causada pelo suicídio anteriormente. Então, crianças, elas não vão para o Vale dos Suicidas. E há casos também, aqui nesse livro mesmo, há o caso de um jovem que desencarnara, morador de rua, e ele cuidava da irmã. Ambos, tanto se prostituíam como usavam drogas, e ele um dia chega ao ambiente em que a irmã morava ali na rua, na ponte, debaixo de uma ponte, e não encontra a irmã mais. Mas ele também estranha, porque ele está sentindo coisas que ele fala: eu estou meio estranho, não estou bem. Aí chega lá os espíritos socorristas, encaminham ele para um trabalho mediúnico, e ele vai dizer: onde está minha irmã? Eu estou preocupado com a minha irmã. Não, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem. O que aconteceu? Ele teve uma overdose. Usou drogas, teve uma overdose, veio a desencarnar, mas não foi para o Vale dos Suicidas. Os espíritos o socorreram, depois de algum tempo levaram um trabalho mediúnico, aonde ele conseguiu tirar ele daquela perturbação espiritual, que é o bloqueio mental, porque ele não tinha consciência que ele havia cometido o suicídio pelo uso excessivo de drogas. Porque nós temos dois tipos de suicídio: o suicídio consciente e o suicídio inconsciente. Por exemplo, se o médico diz: fulano, olha, melhor parar de fumar, porque senão o senhor pode ter uma enfermidade por conta do tabaco e vir a desencarnar por ela. Será considerado um suicídio, porque poderia ter o fluido vital para 20, 30 anos a mais, mas os excessos que cometemos acaba fazendo com que esse fluido vital ele vai se extinguindo, e aí a gente volta para o mundo espiritual antes do tempo, com os nossos excessos. Não só os excessos do álcool, das drogas, de outros excessos que cometemos também. E André Luiz vai dizer que a maioria de nós voltamos sem cumprir o programa e voltamos antes do tempo. Quer falar? Senhor? Levantou a mão? Então ele vai dizer que volta antes do tempo, certo? Então, voltando à história de Camilo, por que ele foi arrastado para aquele ambiente? Segundo os espíritos, quando nós desencarnamos, há um magnetismo que vai nos levar para um determinado local onde a nossa mente está sintonizada, não é? Então os próprios espíritos nos orientam que, conforme os nossos pensamentos, são aqueles espíritos que fazem as companhias para nós. Camilo havia cometido suicídio, foi levado para aquele ambiente. Ele diz que ele foi arrastado, mas na verdade, considerando que o espírito ainda está na perturbação espiritual, ele foi atraído para aquele local, aonde ele vai relatar o sofrimento daqueles espíritos. É um livro, que é
eu acho interessante que quando eu, aqui nessa casa mesmo, que eu comecei na doutrina espírita, aí me diziam assim, não lê o livro que é muito pesado. Olha, é muito pesado. Ele realmente é pesado, o volume mais antigo é dessa grossura. Mas, para quem tem conhecimento, para mim é um compêndio doutrinário, porque nas entrelinhas desse livro há muito ensinamento. Então, Camilo vai relatar naquelas entrelinhas que os espíritos que lá estavam sofriam as dores do suicídio, sofriam as angústias do suicídio, sofria os tormentos daqueles espíritos que os provocavam, dizendo suicida, suicida, como disseram, por exemplo, para André Luiz. André Luiz, o espírito que acompanhou, né, Chico Xavier e trouxe a grande série de 15 livros do mundo espiritual, ele foi chamado de suicida. Ele era médico, desencarnou, né, de complicações também, né, na área gastrointestinal, e foi chamado de suicida. E não entendia. Era um médico que socorria as pessoas. Ficou 8 anos no umbral. 8 anos. E ele não entendia por que ele era chamado de suicida. Porém, ele era boêmio. Ele não cuidava de sua saúde. Cuidava da saúde do outro, mas não cuidava da sua saúde. Então, ele era boêmio, contraía também a sífilis, que levou a ele a complicações também, que veio a desencarnar. Então, os espíritos relatam que o sofrimento nessas regiões é grande. Porém, eles relatam em determinado momento a visita dos servos de Maria. Quem são os servos de Maria? Maria, mãe de Jesus. Nós vamos voltar lá na época do Cristo. Após Judas Iscariotes ter entregado o Cristo e visto que ele compreendeu mal os ensinamentos de Jesus, ele esperava que o povo se revolucionasse e criasse um conflito lá contra os romanos e libertasse os hebreus, né, do poder dos romanos. Porém, visto o que se fez com o Cristo, de assassinar o Cristo na cruz, Judas se arrependeu e cometeu suicídio. Segundo Amélia Rodrigues Espírito, através de Divaldo Pereira Franco, quando Jesus retorna ao mundo espiritual, e depois também de muitos anos que Maria, a mãe de Jesus, retornou ao mundo espiritual, o próprio Cristo pediu a Maria de Nazaré: vá resgatar Judas, porque Judas estava no vale dos suicidas. E Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, foi resgatar Judas. E por que não o próprio Cristo? Porque Judas não suportaria, porque ele se arrependeu grandemente de ter cometido aquele ato. E quando Maria de Nazaré adentra aquele ambiente do vale dos suicidas, ela se compadece por aqueles espíritos que estavam lá sofrendo e pede a Jesus que ela possa cuidar desses espíritos. Então é construído um grande hospital lá mesmo no umbral, em que Maria de Nazaré até hoje é responsável. Então se cria uma grande legião de espíritos que vai se propor ao socorro, ao trabalho, né, espiritual de Maria de Nazaré, para socorrer os espíritos que cometeu suicídio. Então eles relatam que quando aqueles espíritos adentram aquele ambiente de sofrimento, uma grande legião de servos de Maria adentra, acompanhado de lanceiros, que são aqueles que protegem a equipe espiritual, com arqueiros, com transporte, com cães, que vai socorrer todos aqueles que já estão em condição de ser socorridos. E eles dizem que eles gritam pelo nome: fulano de tal,
Onde está fulano de tal? E alguns eles sabem onde estavam, porque alguns se escondiam nas cavernas, alguns estavam em tamanho sofrimento ainda, que não tinham nem a própria consciência. Então eles recolhem esses espíritos, encaminham eles para os tratamentos, nas câmaras de retificação, e ele relata, Camilo Castelo Branco vai relatar o processo de acompanhamento desses espíritos, para que eles se reorganizem, se restabeleçam, para novamente voltar a uma nova reencarnação, onde terão que responder pela prova do qual eles fugiram, né? Como Camilo, ele foge da prova da cegueira, porque ele viveria por mais 40 anos, e comete ainda um outro ato que ele também terá que responder em vida futura, que é o ato do suicídio. Então esses espíritos são preparados através de tratamentos, eram levados também aos trabalhos mediúnicos, do qual eles tinham muita dificuldade por falta de preparo dos médiuns. Por isso que esta equipe aqui do livro Os Tutelados de Maria, eles trazem aqui toda a preparação para que os médiuns possam estar preparados e o trabalho seja preparado para o socorro dessas entidades. Ah, mas não pode ser socorrido num trabalho mediúnico qualquer? Pode, até que pode, desde que tenha médiuns preparados para esse trabalho. Ah, mas eu vou socorrer espíritos suicidas? Sim, porque se o médium está preparado, o trabalho está pronto para ser executado. Então, esses espíritos são trazidos para os trabalhos mediúnicos, por isso que se necessita de estudo, de conhecimento para a tarefa mediúnica. Não é simplesmente eu tenho mediunidade e quero participar do trabalho mediúnico. Não é assim que funciona. Primeiro a gente estuda, se prepara por um longo período. E outra coisa, André Luiz, espírito, ele vem nos alertar que na maioria das vezes que as equipes espirituais, durante o nosso sono, vem nos levar para o mundo espiritual para executar o trabalho, a maioria dos médiuns não estão preparados para o trabalho. Por quê? Não seguem aquilo que Jesus disse: orai e vigiai. Vigiar os comportamentos, as atitudes, a reforma íntima, a oração, que faz com que nós estejamos melhor equilibrados para o nosso dia a dia. E André Luiz que diz que na maioria das vezes que precisa-se de médiuns para o trabalho espiritual, no mundo espiritual, os médiuns não estão preparados. Que na maioria das vezes que vão buscar os médiuns para aprendizado e para estudo, o médium não está preparado. Então, não basta só fazer um curso. Não basta só dizer: ah, eu tenho conhecimento. Os livros estão aí, de Kardec, de André Luiz, de tantos outros médiuns que falam sobre a mediunidade, para que a gente possa nos aprimorar. Porque o médium, ele é o intermediário, ele é o instrumento, e ele deve ser lapidado. Então, quanto mais o instrumento estiver preparado, melhor vai ser a execução do trabalho realizado pelos espíritos. Então, muitas vezes, o espírito quer transmitir aqui, através de uma psicografia, uma mensagem, mas o médium não está preparado para captar a psicografia. Então, a psicografia não vai sair como deveria ter saído, poderia sair melhor. A comunicação psicofônica, às vezes o espírito quer dar uma instrução, mas o médium não assimila a instrução porque ele não tem o conhecimento apropriado. Então, a comunicação não vai sair como deveria sair, a não ser que seja um médium muito específico, como a mediunidade rara de Chico Xavier. Mediunidade como essa, talvez nesta existência não veremos, como a de Chico Xavier, como de Divaldo Franco. Nesta existência, provavelmente não veremos. Então,
Esses espíritos que são socorridos pelos servos de Maria, lá no Vale dos Suicidas, após esse preparo, vão retornar para a Terra. E Camilo Castelo Branco, ele vem dizer: eu irei reencarnar, e aos 40 anos ficarei cego novamente. Ou seja, é aquilo que os Espíritos nos orientam, as provas que temos que passar. Somos nós que temos que passar. Não adianta fugir da prova. O suicídio não é o caminho. Por isso que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, colocou a medicina, a psicologia, a psiquiatria para ajudar-nos nos processos de depressão, nos processos em que nós não conseguimos superar. Às vezes pode ser a notícia de uma doença, de uma enfermidade degenerativa, e a pessoa desiste. Se ela desistir da vida, o que adianta, sendo que somos espíritos eternos? Devemos passar pela prova. E ainda os Espíritos nos dizem: Deus não dá a prova maior do que podemos suportar. Deus nos dá a prova conforme podemos suportar. Nós temos Deus, Jesus, um Espírito protetor, os Espíritos amigos, os benfeitores espirituais, e na maioria das vezes, o que os Espíritos nos dizem também, diante de uma determinada prova que o Espírito poderia passar, se ele melhorou a sua conduta nesta existência, a prova pode ser minimizada, ela pode ser aliviada. Então nós ficamos clamando pela cura, e o Emmanuel ele vem dizer: clamamos tanto pela cura do Senhor, mas na maioria das vezes o milagre do qual nós esperamos pode estar na ponta do bisturi do médico. Ou seja, algumas curas também podem vir através da cirurgia, do tratamento medicamentoso. Às vezes não vamos conseguir nos curar nesta existência, mas nós estamos querendo curar da enfermidade física e a enfermidade espiritual, onde fica. Por isso que Jesus vem falar: o amor cobre a multidão dos nossos erros, dos nossos pecados. Pecado quer dizer erro. Então, somente a nossa reforma íntima, somente a nossa transformação interior pode realmente nos libertar dos sofrimentos que nós temos que passar. Mas nós não podemos esquecer que muitas vezes nós procuramos provas voluntárias. O suicídio é uma prova voluntária, porque não está na programação de ninguém cometer suicídio na Terra. Não está na programação de ninguém ser criminoso, corrupto, ser um abusador. Não está na programação de ninguém. Nós não viemos aqui para falhar. Nós retornamos ao mundo terreno para que nós possamos progredir, evoluir e resgatar os débitos do passado, para que numa próxima existência tenhamos provas mais leves, mas sempre na medida em que nós podemos suportar. Nós não podemos esquecer disso. Então, se alguém precisa do acolhimento, procure ajuda, um vizinho, um familiar, a orientação na casa espírita, o atendimento fraterno, o psicólogo, o psiquiatra, o médico. Busque, nós temos um serviço internacionalmente gratuito, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, 24 horas por dia, gratuito, em que você não precisa nem se identificar. Você liga no telefone 188 e pode desabafar, pode falar com a pessoa vai te acolher, ela não vai perguntar o seu nome. Então aquele dia, aquela noite, aquela madrugada que você está angustiado, você quer botar para fora, não tem com quem falar, liga no telefone 188, não identifica o seu número, não vai perguntar o seu nome, apenas a pessoa vai te ouvir e vai acolher as suas angústias. O Centro de Valorização da Vida, ele está no mundo inteiro. E quem quiser falar pelo chat, o chat não é 24 horas, mas entra no site
cvv.org.br e vai poder falar também pelo chat lá, mas o telefone é gratuito. Então a gente tem que desmistificar a questão da loucura, porque não existe loucura. O sofrimento psicológico, ele está aí. E a maioria das pessoas que cometem suicídio, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela diz que 90% das pessoas que cometem o suicídio, ou que cometeram o suicídio, deixaram de fazer o seu tratamento psicológico ou psiquiátrico, ou nunca procuraram um serviço psicológico ou psiquiátrico. Ou elas nunca procuraram, ou elas deixaram de fazer. 90% das pessoas que cometem